Perdeu um caminhão de gols em Ceará. Criou bastante, teve repertório de jogada, teve volume de jogo, teve domínio da partida, mas perdeu um caminhão de gols. O 2-1 não traduz o que foi a partida. O Ceará teve 7 chances claras contra uma do Primavera. Até enquanto tinha jogo, era 7-1 em chances claras. Resultado, 2-1 Ceará. Até enquanto tinha jogo. Quando o Ceará faz o 2-0, o Primavera aos 48 e aos 53 cria 2 chances claras, faz um gol e o jogo termina no 2-1. Mas assim, queria começar com um ponto redirecionado ao lado positivo, sem dúvidas, porque o Ceará cria muitas jogadas com repertório pela direita, pela esquerda, por dentro. Juan Alano jogando muita bola, Lucas Lima se apresentando bem no último terço de campo para fazer gol, Zanocelo naquela fatiada para Rafael Ramos, também agregando muito nas jogadas em transição. Quando eu falo na transição, não é nem só no contragolpe carregando a bola, é nas inversões de bola, é na bola longa, seja no passe em profundidade quebrando linhas. Mel que entrou no jogo jogando muito bem e assim, tecnicamente um brilho especial. Esse garoto tem um futuro brilhante pela frente, mas isso é um papo para daqui a pouco. O Ceará criou demais, só que perdeu gols demais. E por que perdeu gols demais? Porque na escalação do jogo, você tem Fernandinho, você tem Pedro Henrique e você tem Luca. Esses 3 jogadores, na minha opinião, daqui a 3, 4 jogos talvez já sejam reservas. Por quê? Porque eles perdem muitos gols. Porque tecnicamente eles estão abaixo de Mateuzinho, estão abaixo, por exemplo, de um Juan Alano, estão abaixo de um Wendel Silva, estão abaixo da média dos bons jogadores que o Ceará tem ou deveria ter na titularidade, ponto. Então por isso que o Ceará ontem perdeu um caminhão de gols, tá? O Ceará ontem que foi escalado com Richard no gol, na lateral direita Rafael Ramos, que fez um excelente jogo ofensivamente falando, defensivamente pouco foi ameaçado, quando foi em alguns momentos vacilou, tomou uma bola nas costas que quase ia gerar o gol de empate do Primavera já da metade para o final do segundo tempo. Mas fez um bom jogo. Na dupla de zaga, Éder e Pedro Gilmar. Éder fez um grande jogo, até com a bola no pé também, nas fatiadas, nas bolas em transição, conseguiu agregar. Na lateral esquerda, Fernando. Na dupla de volante, Zanocelo e Lucas Lima. De meia atacante, Juan Alano como camisa 10. Aí você tem na ponta esquerda, Fernandinho. Na ponta direita, Pedro Henrique. E de centroavante, Luca. Que são 3 jogadores que particularmente eu até entendo por que Pedro Henrique é titular. A gana que ele vai para as jogadas, a batalha, a luta, a entrega, a recomposição defensiva, a ataque à profundidade. Cara, a marcação-pressão, ele consegue fazer isso com maestria. Taticamente é um jogador muito importante e que todo time da Série B tem que ter um jogador desse, pelo menos para fazer parte do elenco. Um jogador muito físico, muito tático. E Pedro Henrique, ao natural, vai fazer gols na Série B e vai ajudando o Ceará ao longo da temporada. Ponto, isso aí tá escancarado para todo mundo. Mas, meu Deus do céu, como perde gols, como é limitado tecnicamente, ele vai na loucura, né? Bota a bola e tenta passar no meio dos caras, tenta dar um tapa assim, se gerar um drible show, se não gerar, vamos tentar recuperar a posse perdida, um chute, vamos chutar de todo jeito e vamos ver no que é que vai dar. Quando ele tenta colocar, você vê que não tem aquele brilho técnico, aquele talento, aquela elegância como tem o Juan Alano, como tem o Mateuzinho, como tem o Melk. É diferente, pô. Pedro Henrique é um ogro correndo em campo e vamos no desespero e vamos na loucura. É isso que é Pedro Henrique, sendo bem sincero. Então não me encanta o futebol dele, nem vai me encantar no futuro. Taticamente, cumpre função. Igual a Galeano no ano passado. Nunca me encantou o futebol de Galeano, em momento algum. Só que era um atacante de eficiência. Quando tinha a oportunidade de fazer o gol, chegava lá e guardava. Ponto. Era um babado lateral, cumpria bem a função tática e acabou. Não tem muito mais do que isso não. Brilho técnico, quase que nenhum, tá? Bom, vamos agora passar para análise da partida com maior profundidade e os gols da partida também para vocês. E a sequência, né? O Ceará já tem um adversário definido na terceira fase da Copa do Brasil e já aderiu o ditado. E o Pix? E o Nada Pix? ainda? Nada ainda? Hein? Ah, 1,5 milhão na conta, tá? Antes disso, recadinho da Montenegro Carlos mais uma vez.
Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas, qualidade é padrão FIFA e segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Com 10 minutos de jogo, o Ceará já abriu o placar. E assim, você vê que é um time que sabe trabalhar muito bem a posse. O Ceará ontem soube jogar marcando pressão, recuperando posses no campo de ataque, soube jogar com a posse de bola, trabalhando ela de pé em pé e colocando o Primavera na roda, e também soube jogar em transição quando o Primavera tinha posse um pouco mais do campo de ataque, o Ceará conseguia contragolpear muito bem. Então, em todas as fases do jogo, na minha opinião, o Ceará se comportou muito bem, fez um grande jogo e o placar não traduz o que foi o jogo. O Ceará poderia se classificar com muito mais facilidade. Traduz até o que tem de ataque no Ceará, né? Pelo menos o que o senhor Mozart colocou ontem na titularidade, que foi Pedro Henrique, Fernandinho e Luca, que são perdedores de gols. Bom, primeiro gol do Ceará, Juan Alano solta o passe. Primeiro o Rafael Ramos começa a construir, né? Solta na ponta direita aqui para Lucas Lima, que dá em Juan Alano, a bola vem em Zanocelo, passa por Lucas Lima de novo, e você vê que é um Ceará que se movimenta bem. Aí Juan Alano dá um passe espetacular para Fernandinho, que ganha aqui de Lígia na velocidade, solta o passe para Lucas Lima, que passou para receber, atacando o espaço, faz 1-0 e o Ceará já abre o placar com 10 minutos de jogo. E assim, por exemplo, eu linko muito o Fortaleza e o Sport também, porque são times que vai jogar a Série B. E eu gosto muito de acompanhar todos os times, os principais do Nordeste, para trazer como ponto de comparação. Para ver se, porra, será que é só eu que tô jogando mal? Ou é todo mundo que tá jogando mal? Ou tem alguém jogando muito bem? Pois bem, eu vejo o Ceará nessa temporada sabendo muito bem o que fazer com a posse, tendo muita dinâmica no meio campo, muitas ultrapassagens, muitas triangulações. Então, você vê um time que o jogo vai fluindo muito bem. E mais uma vez, essa jogada mostra claramente o time que consegue fazer muito bem fluir esse jogo. Você tem aqui, ó, 4 jogadores nesse espaço contra 2. Você vê uma superioridade numérica. Fernandinho ganhando o duelo aqui. Fernandinho aqui, ó. Se ele quisesse, ele poderia dar um passe aqui de calcanhar para Lucas Lima. Ele já poderia finalizar aqui dentro da grande área. Ou ultrapassar e chegar cara a cara com o goleiro e finalizar. Ele prefere ganhar o duelo aqui e depois soltar o passe para Lucas Lima. Então, você vê um time do Ceará que tá sabendo jogar com a bola no pé. Ponto. O time do Léo Condé não sabia não, tá? Do ano passado, pelo menos, não sabia. Se Mozart tivesse ano passado, a história poderia ser outra. Ou não, né? Bom, o Ceará faz 1-0 com 10 minutos. Só que o Ceará desperdiçou 2 outras oportunidades cara a cara, aos 5 e aos 8. O Primavera entregando a rapadura no campo de defesa, o Ceará se aproveitando na marcação-pressão, Luca recebe uma boa oportunidade cara a cara e demora uma eternidade para chutar. Foi desarmado por Lígia. Se ele fosse um pouco mais veloz, se ele fosse um bom centroavante como o Wendel Silva ele teria feito 1-0 antes. 8 minutos. Éder acha uma fatiada para Rafael Ramos naquela inversão de 40 metros. Belíssimo lançamento de Éder, pegando as costas da defesa do Primavera e Rafael Ramos já saindo disparada, entrando na grande área e achando um passe para Pedro Henrique. E Pedro Henrique, cara a cara, finaliza em cima do goleiro. Por quê? Porque ele é o perdedor de gols. É isso que é. Então, você vê o jogo do Ceará fluindo muito bem. Só que é um time que perde muitos gols, porque Pedro Henrique, Fernandinho e Luca é isso daí. São perdedores de gols. E assim, o Ceará avassalador até o minuto 20, criando mais 2, 3 chances claras no minuto 15, no minuto 19 e no minuto 20. Quem perdendo gol? Pedro Henrique, Luca e Fernandinho. Aí, paciência, né? E quando você tá no jogo de Copa do Brasil, tu não pode ficar perdendo muitos gols, porque tu vai deixando o adversário vivo. Tá 1-0, mas o adversário tá lá vivo. E depois que vem a parada técnica para hidratação, né, que acaba se tornando uma parada técnica, Rafael Marques, treinador do Primavera, detalhe, Rafael Marques é ele mesmo, ex-jogador, tá? Ex-Sport, ex-Palmeiras, ex-Botafogo. Detesto ele, por sinal. Não como treinador, porque tô começando a acompanhar o trabalho dele agora, mas como jogador, porque ele passou aqui no Sport rebaixado de 2018. Bom,
tirando o ponto do clubismo, vamos voltar pro jogo. O Primavera, depois daquela parada para hidratação, se arruma. E aquela posse envolvente que o Ceará tinha e aquele Ceará avassalador parou de existir em campo. E o Primavera começou a ganhar mais campo, começou a chegar um pouco mais, começou a reter um pouco mais da posse. E já passava uma sensação do, se continuar nessa batida no segundo tempo, como foi a reta final do primeiro tempo, existe um mundo do Primavera até empatar o jogo e levar esse jogo para os pênaltis. Antes do minuto 25, não existia esse mundo não. Era papo de 5-0 Ceará. Pois bem, o Ceará ainda cria uma oportunidade boa na reta final do primeiro tempo, num passe de Juan Alano e Pedro Henrique, mais uma vez com uma boa oportunidade para finalizar, dentro da grande área, ele chuta a bola para fora do Castelão. Ponto. Vem o segundo tempo, Mozart mexeu. Ele tira Fernandinho e coloca Mateuzinho, alteração correta de Mozart. Mas Mateuzinho não entrou muito bem ontem no jogo não. Não criou nenhuma chance clara no jogo de ontem, não finalizou nenhuma bola perigosa. Cara, foi uma peça nula em todo o segundo tempo, sendo bem sério ontem, apesar de ser um ótimo jogador. Acho que foi uma excelente contratação do Ceará. Ontem, especificamente no segundo tempo, não fez um bom jogo. E ele percebeu que a alteração não surtiu muito efeito e o Primavera continuou a ganhar campo, ganhar o meio campo, ganhar espaços, chegar um pouco mais, cruzar mais bolas na grande área, coisa que o Primavera não fazia até o minuto 25 do primeiro tempo, e a incomodar um pouco mais. Não estava criando nenhuma chance clara, mas já era um jogo de certo modo, isso aqui tá perigoso. E aí Mozart, percebendo que o time voltou na rotação abaixo, coloca o Wendel Silva, Richardson e Melk. Melk aí é um caso à parte, jogador de brilho técnico absurdo, eu estou encantado, daqui a 2-3 anos deve, assim, evoluir tanto no futebol apresentado, deve evoluir tanto em relação a gols, assistências e tal, ao longo da temporada, das temporadas, que ele deve ser vendido para algum clube no futebol, ou aqui brasileiro ou europeu. De olho nesse garoto, viu? De olho no contrato desse garoto. Tá jogando muita bola. Ontem entrou e já meteu uma caneta, já levantou o estádio. Entrou mudando a dinâmica do time no meio campo. Ele é que dá assistência pro gol de Wendel Silva. Perdeu um gol cara a cara, fato. Mas já melhorou muito a dinâmica do Ceará por dentro, no meio e também aberto um pouco mais pela direita. É um jogador de um brilho técnico raro, tá? É de uma raridade muito grande. Nos últimos 10 anos, poucos jogadores no Nordeste surgiram com a qualidade e a capacidade técnica que Melk tem. É diferente, irmão. Pra eu falar isso é porque é muito diferente. Ponto. É muito diferente. Não me recordo no esporte, por exemplo, um ponto a ter surgido com a qualidade e o brilho técnico que Melk tem. Não me recordo. Nos últimos 15 anos, não me recordo. Não me recordo mesmo. Talvez Everton Felipe lá atrás, em 2014. Mas, pelo amor de Deus, acabou não dando em muita coisa não, né? Assim, num futebol europeu da vida, acabou não dando tão certo. Nos últimos 10 anos, cara, acho que o jogador de maior brilho técnico do que o Melk foi Luciano Juba. E que era lateral, né? Nem era ponta. Melk é muito diferente, tá, gente? É muito diferente. E o gol que o Ceará faz na reta final do segundo tempo mostra o quão diferente ele é, né, velho? Vou até trazer aqui em tela pra vocês. A jogada inicial que ele faz é espetacular. Ele recebe um passe de costas para a marcação, né, no meio campo. E ele dá um tapinha de letra aqui, pum, tirando o marcador pra merda e achando um passe em profundidade. Ele nem esperou muito. Ele dá o drible com o pé direito e já acha o passe de canhota. Ele fez um gol, inclusive, no último jogo do Cearense com o pé direito. E olha que ele é canhotinho. Lionel Melk, né? Bolão para o Wendel Silva. O Wendel Silva cara a cara, arranca e finaliza entre as pernas do goleiro. Depois de já ter servido Melk minutos antes e Melk ter perdido um gol cara a cara, o Ceará foi empilhando chances claras perdidas e o jogo ainda foi ficando vivo, né? Mas aí depois do 2-0, basicamente o jogo foi liquidado, porque já foi ali aos 42, 43 minutos do segundo tempo e o Ceará vence o jogo. Mas é bom pontuar que o Primavera chegou em duas boas oportunidades no minuto 21 e no minuto 27. Em chances claras dentro da grande área. O jogo estava 1-0. Cauã perdeu um gol no lançamento nas costas de Rafael Ramos e cara a cara ele finalizou a bola para fora, raspando a trave. E aos 27, no contra-ataque perigoso, Juan Alano perdeu a posse, quase que saiu um gol de Poveda dentro da grande área que ele desperdiçou uma oportunidade. Então assim, Copa do Brasil tem que matar. O Ceará não matou o jogo tão rápido como deveria. Então assim,
mesmo fazendo um 2-0 ali e tal, e se classificado, poderia até se complicar muito e poderia até levar o jogo para os pênaltis, sem necessidade nenhuma, porque produziu, teve volume de jogo para golear, fazer 4-1, 5-1 com tranquilidade. Mas fica o saldo positivo da classificação e o bom futebol, obviamente, né? Que é o que interessa. O Pix, a classificação e o bom futebol. O Ceará apresentou tudo isso ontem dentro de campo. Só faltou, é evidente, ser mais eficiente. Bom, o único gol do Primavera foi no último lance da partida, depois do gol, inclusive. O árbitro encerrou o jogo com o gol de Gabriel Poveda, a finalização no canto, bochecha da rede. Richard não conseguiu fazer a defesa, tá? Bom, é diferente esse garoto Melk, hein? De olho nele, Ceará, contratualmente falando, deve pintar propostas aí, se ele continuar com essa bola, deve pintar proposta ou nos próximos meses ou no mais tardar na próxima janela, cara. Na próxima janela já vai ter proposta. Pode ter certeza absoluta. Se ele continuar jogando a bola que ele tá jogando, tenho certeza absoluta. Na próxima janela já vai pintar proposta, tá? Muito diferenciado. Ali é um garoto especial. Bom, abraço pra todos vocês, hein? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações também. Melk tem tudo. Tem drible, tem passe, tem finalização. E personalidade também. Tem tudo pra vir render muito aí pro Ceará, viu? No campo, na bola e na grana também. Abraço pra todos vocês. Valeu, gente.